de tempo, aquietar seu coração. E fala, Senhor, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por posso ver meus amigos, meus irmãos, pessoas que há tanto tempo eu não vejo. Que alegria ver. Eu já estava feliz, porque vai ser feliz hoje, né? E vamos ter um minutinho de oração. Tá? Pai amado, obrigada pela vida de cada um aqui. Cada vida aqui é preciosa. O Senhor zela para cada vida aqui, Pai. E obrigada porque a gente pode estar reunido aqui, querido Deus, para estar adorando o teu nome, cantando louvores a ti, Senhor. Ser conosco nessa hora, ser conosco com cada um aqui, Pai. Aceita a adoração. Ser com tudo que nós vamos fazer aqui nessa manhã, querido Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Salmo 150, salmo conhecido, que ele fala: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Então, até a plantinha tem que louvar ao Senhor, até a formiguinha, até a lesminha, até o sapinho tem que louvar ao Senhor, né? E existe uma diferença, não sei se você sabe do que é louvar e do que é adorar, né? Se a gente olha no dicionário, louvar quer dizer elogiar, enaltecer, falar bem de algo, de alguém. Adorar é você ter reverência, veneração, amar extremamente, gostar, prestar culto. Então você pode louvar ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Tudo que tem vida louva ao Senhor, né? Mas adorar aqueles que conhecem aos Deus, conhecem o nosso Salvador. Eu queria convidar você. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. E nessa música ela fala: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Então você tem duas opções. Você pode simplesmente louvar, ou você pode adorar. Eu convido você. Vem. Vamos ficar de pé, a hora que vocês cansarem, fiquem à vontade para se sentar, ok? Vem
por ser conosco, Pai. Pai, assim como cada um está, eu não conheço o estado de cada um, ó Pai, mas tu conheces, querido Deus. Aqui encontram-se pessoas alegres, aqui encontram pessoas felizes, mas também encontram pessoas que estão em lutas, querido Deus, que muitas vezes estão pensando em desistir, querido Deus. Senhor, se conosco, se com cada um aqui, ó Pai, que a tua paz, Senhor Deus, esteja aqui. Sopra do teu vento, Senhor Deus, tu és bem-vindo aqui, que o Senhor possa caminhar aqui livremente, operando em cada vida aqui, querido Deus, em cada coração. Que a tua mão esteja conosco, querido Deus. Que teu amor, Senhor Deus, seja explanado aqui através das nossas vidas, querido Deus. Cada um possa estar recebendo do abraço, Senhor Deus, do aconchego que só vem de ti, querido Deus. Ser com cada um aqui, ser com a escola dominical, ser com os nossos irmãos japoneses ali, ó Pai. Que tu possas estar em cada atividade aqui, querido Deus. Sopra do teu bem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Ajuda, amém? Com a tua igreja que é teu povo.
namorado, né? E quando a gente está por lutas, é um pouquinho mais complicado, né? Parece que a gente fala, Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? Né? Mas a gente tem que adorar o Senhor em todo momento. Às vezes é difícil da gente cantar quando a gente está passando por lutas, mas a gente pode clamar ao Senhor se a gente está com lutas. E assim você está bem dizendo, você está reconhecendo que o Senhor é o Senhor de tudo, né? Esse cântico ele fala, eu te bendirei, né? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantarei o louvor. Então que você possa estar lembrando do Senhor todos os seus momentos. Eu te bendirei. Eu te bendirei.
brasileira cristã. Então ele fala que existe o bom, o ruim e o bonzinho. Em empresas existem 3 tipos de funcionário: o bom, o ruim e o bonzinho. Dia mais, dia menos, o ruim vai para fora e o bom vai para cima. Mas o bonzinho continua sempre no mesmo lugar. Apesar de ser simpático, competente, ser apreciado pela chefia, ser estimado pelos colegas, a carreira do bonzinho não deslancha e ele não consegue entender onde está o erro. A questão é que o bonzinho não tem aquilo que as empresas chamam de perfil. Ele não é agressivo, não mostra espírito de liderança, não faz a diferença. Para quem tem dúvidas se é bom ou bonzinho, tem 5 características do bonzinho. O bonzinho é ouvinte. Em uma reunião, evita dar palpite. Ele está sempre fazendo aquele gesto positivo com a cabeça. O bonzinho concorda com tudo, principalmente com aquilo que ele discorda. Sempre acha que é melhor não arrumar confusão, conversar depois com mais calma. O bonzinho não desafia ninguém, não gosta de discórdia. Para ele, o empate é ótimo resultado. O bonzinho jamais desabafa. Mesmo quando está um aralho, continua com aquela expressão de manequim de loja de shopping. O bonzinho detesta aparecer. Se surgir uma daquelas raras oportunidades de matar um dragão e virar o herói da empresa, o bonzinho prefere sentar e ficar esperando que o dragão morra de velho. O bonzinho não faz intriga, não puxa o tapete de ninguém, está sempre disposto a ajudar quem precisa de ajuda. Por isso mesmo, chefes e colegas preferem que ele continue onde está, contribuindo positivamente para o ambiente de trabalho. O bonzinho está sendo vítima do egoísmo geral, e todo mundo lhe daria inteira razão se ele reclamasse. Ele só não reclama porque ele é bonzinho. Fiquei pensando na igreja, como que a gente é? Se a gente é bom ou se a gente é bonzinho. Nós estamos ouvindo uma série de pregações onde você faz diferença, né? Você causa alguma diferença ou a gente vem, senta nesse banco, anos e anos a fio, levanta, vem para o culto, senta, levanta e vai embora, né? Como que a gente está? A gente está sendo bom ou a gente está sendo bonzinho? Né? Esse próximo cântico ele fala: tudo criou, somos o prazer, somos o seu prazer. Cuida de nós, pois nos vê como um tesouro. Quer conosco andar dia a dia e ter um povo que alegre, diz. Nós pertencemos só a ti. Né? O Senhor, Ele nos criou no prazer dEle. Ele quer conosco andar dia a dia e ter um povo que alegre, diz. Nós pertencemos só a ti. Né? Ele quer ouvir isso da nossa voz. Amém? Tudo criou.
Vamos orar? Eu queria pedir para a Ângela estar orando por esse momento. Por favor, Ângela. Adorado Deus, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar na Tua casa, Senhor, e poder descansar no Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz alegres, Pai, na Tua presença. E obrigada, Senhor, porque nós não vamos sair aqui da mesma forma, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, para reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom nas nossas vidas, Senhor. Por tudo que o Senhor já tem sido na nossa vida e porque o Senhor ainda será, Pai. O Senhor é Deus de ontem, de hoje, de sempre, nas nossas vidas. Obrigada por esse tempo, pelo privilégio, Pai, de estar na Tua casa, Senhor. Obrigada por todos aqui, obrigada por todos que não puderam estar, Senhor. Nós oramos também por eles, Pai. E queremos agradecer esse tempo, te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco. Continue nesse momento, Senhor. Continua, Senhor, nos alimentando com a Tua palavra, Senhor, com o Teu poder, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, a penetrar profundo nos nossos corações, Senhor, e que ela seja viva, Senhor, como sempre foi, Senhor, como sempre será. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor, obrigada pelos professores, obrigado, Senhor, por todos que estão ali na cozinha, pelos nossos irmãos do culto japonês também, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Te louvar, bendizer e adorar, Senhor, mas com o coração grato, com o coração alegre, Senhor. E por isso oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Deixa eu ver um pouco mais para cá. Não, tá tranquilo, eu vou puxar só um pouquinho para não atrapalhar. Como a Sandrinha disse, né, hoje tá gostoso o dia hoje, tá com sol. Eu não sei se eu tô com frio, se eu tô com calor. Tô vendo os irmãos aí, todos sem blusa. Não sei se eu tiro, não sei se é coisa de velho. Eu tava falando, né, pro Marcelo, será que é coisa de velho? Não, né, Vanderlei? Não, não é não. Então vou ficar com blusa por enquanto, tá bom? Nós temos, nesses últimos domingos, falado sobre que diferença faz. Que diferença faz muitas coisas, né? O que faz diferenças nas nossas vidas e como a gente pode ser diferente também. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre a palavra de Deus. Que diferença faz a palavra de Deus em nossas vidas? Obrigado, Claudinha. Então, eu queria passar 2 vídeos. Eu queria que vocês prestassem atenção, são 2 situações bem distintas. Eu queria que você, então, prestasse atenção um pouquinho no detalhe dos 2, tá bom? Sabe aqueles dias em que a gente reclama da vida, acha que tem problema demais, que não vai conseguir superar uma dificuldade? Depois de conhecer a história do Jonathan de Barra Mansa, que a gente vai mostrar agora, você vai ter certeza de que nada é impossível. Ele faz quase tudo sozinho. A mãe o ajuda a trocar de roupas e a manter o cabelo impecável. O mais complicado é o cabelo. O
O Jonathan tem 16 anos, nasceu sem os 2 braços, mas diz que não se sente infeliz por isso. E a cada dia ia descobrindo coisas novas no instrumento, ficando mais interessado ainda e me esforçando, ensaiando. Então não deu tempo de me sentir rebaixado, de me sentir mal por não ter os braços. A paixão pela música vem desde criança. Aos 3 anos já estava de olho na bateria. E vejam o que ele faz hoje. Aos 6 aprendeu a tocar teclado. E não precisa de 10 dedos para fazer isso. Há quase 2 anos começou a tocar guitarra, com os pés. Bom, as primeiras lições de como tocar teclado foram dadas pelo avô. O resto, diz que aprendeu sem professores. Através do ouvido eu fui conseguindo, encaixar essas notas até tocar mesmo de ouvido, sem nunca ter ouvido uma música e de repente conseguir reproduzi-la sem problemas. A música sempre esteve e, pelo visto, vai continuar na vida dele, mas não profissionalmente. O Jonathan está no 3º ano do ensino médio e no fim do ano quer prestar vestibular para medicina. Tem projetos para o futuro da medicina meio que robótica. É um sonho, é mais um desafio encarar, ver como é que vai ser, se é por aí mesmo. Agora, desistir, não, essa palavra eu desconheço. No momento em que ele nasceu, eu pensei, Senhor, é o meu filho, ele veio assim é que vai ser. Me sentia pronta para lutar, mas hoje em dia a felicidade é muito grande. Aqui a união faz o som de uma família onde a música está muito presente. O adolescente tocou pra gente com a mãe e o irmão Eric, de 8 anos. E deixa uma lição para quem só reclama da vida. A gente não pode ligar, poxa, eu sou deficiente físico, cara, eu não consigo, não dá pra mim, não. Esquece isso, esquece a parte do não consigo, do não dá pra mim, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, tendo braço, não tendo braço, falando, não falando, todo mundo é capaz. Interessante que ele diz assim que todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. Não tem essa palavra não consigo. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. São histórias bem distintas, uma coisa parece que não tem nada a ver com outra. Mas são 2 atitudes, são 2 posturas, são 2 maneiras de viver, 2 maneiras de existir. E os 2 fazem coisas, como ele diz, todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. E os 2 fizeram, quer dizer, nos 2 vídeos, no primeiro vídeo, na verdade, tinha mais pessoas envolvidas, eles lutaram MMA lá, né? Um já tomou nocaute logo de cara, no começo, se levantou meio tonto, depois foi partir para cima de novo. Enfim, essa porque sujou a calça do cidadão. Eu acho que deve ter sujado a calça do cara, não sei se é a calça de marca, deve ser, né? E ele ficou chateado. E nesse caso a gente viu que, apesar de todas as deficiências, as limitações que ele tem, comparado a uma pessoa, talvez, do padrão geral, ele tem umas limitações. E eu queria compartilhar com vocês, meditar com vocês a respeito dessas diferenças que tem na nossa vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 até 27. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus, ou abrir o seu iPad, o programa aí de Bíblia, né? Mateus capítulo 7, 24 a 27. Se você estiver sem Bíblia, não tem problema, você vai ler aqui com a gente na tela, tá bom? Mateus capítulo 7, 24 até 27. Ok, todos acharam? Todos abriram? Ok? No versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. No versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. E hoje, Senhor Deus, nesta manhã, estamos aqui, Senhor Deus, com todo o Teu povo, toda a Tua igreja, louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor fez. E agora também, Senhor Deus, meditando sobre a Tua palavra. Nós oramos a Deus, pedindo para que o Senhor venha falar com cada um de nós, através, Senhor Deus, das Escrituras. Como a querida irmã Ângela já esteve orando, que estas palavras se tornem vivas, ó Deus, em cada coração aqui. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que o Teu Espírito Santo nos convença, que o Teu Espírito Santo nos dê atitude para mudarmos, ó Deus, para sermos moldados e transformados pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Jesus, por esta parábola, por este ensino, por estas Escrituras, e nós oramos então pedindo para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor deseja nesta manhã. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse prédio aqui, dessa foto, não sei se alguém teve a oportunidade de já ir lá, não. Ninguém foi? Não? Jó, já foi lá? Não, também não? O Jó que é viajado, né? Essa construção, esse prédio, se chama Burj Khalifa, fica lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes. Ele é considerado o prédio mais alto do mundo, o edifício mais alto do mundo. Ele tem 828 metros de altura, 160 andares, tem 47 elevadores. O peso dele é equivalente a 100 mil elefantes. Fazendo uma conversão, 400 mil toneladas. Fazendo outra conversão, 400 milhões de quilos. Que tem essa construção. E o custo dele foi avaliado, o custo dele para a construção foi 4,1 bilhões de dólares. Agora você imagina, quem mexe com construção, ou trabalhou com construção, ou tem um pouco de noção, você sabe que a tua casa tem que ser bem alicerçada, ou seja, a base da tua casa tem que ser bem feita. Então você tem o local, o solo onde você constrói, tem que ser um solo bom, onde você vai fazer a base dele, os fundamentos dele tem que ser um fundamento bom também. Porque senão ele entorta, começa a rachar e pode cair. Agora você imagina a base desse prédio aqui, dessa construção. Imagina o peso de 400 milhões de quilos embaixo ali na base, e ele tem que segurar aquele negócio, ele não pode ficar torcendo. Imagina um prédio de quase 1.000 metros, quase 1 quilômetro, se der uma torcidinha ali, ele cai, certo? E a nossa vida é assim também. Nós temos base nas nossas vidas, nós recebemos uma base de várias formas. Através da nossa família, através da educação dos nossos pais. Nós recebemos uma base através da educação na própria escola também. Nós recebemos uma base através de colegas, de amigos, através da TV, da mídia, através de livros e outras coisas. Então é como se você tivesse uma sacola. E você vai colocando dentro dessa sacola os seus fundamentos. Por exemplo, essa semana foi na sexta-feira, no sábado? Foi na sexta-feira. Eu e a Noemi e as crianças, nós fomos tomar um lanche. Vamos tomar um lanche. E nesse dia, estava passando a novela lá na TV, não dava para escutar nada, mas dava para ver assim, o que estava sendo falado. E era, na verdade, a discussão de um pai com um filho com um problema de homossexualidade, e o pai tendo a DR entre os dois, a discussão de relação dos dois naquele momento. E é interessante que o pai falou o seguinte: olha, eu sou homem. E o filho falou: não, mas você, além da mamãe, você teve várias mulheres, tal, e aquela discussão. Mas ele falou assim: olha, porque eu sou homem. E por eu ser homem, eu satisfazia as mulheres. Tá certo que eu tive outras, mas todas elas ficaram felizes comigo. Era a base e o conhecimento que ele tinha. Então, ele pegou aquilo, homem, tem que ter várias mulheres, então ele colocou na sacolinha dele, de fundamento de base, e colocou lá. Talvez você pense assim: eu não estou criticando se é bom ou se é ruim. A fé também faz parte disso. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, em cristais. Então você vai pegar o cristal, você coloca na tua sacolinha de fundamento da tua vida.
Bom, talvez alguns acreditem que na escola, por exemplo, seu filho tomou, levou. Tem nada de, tomou, sabe aquela... Isso é difícil, viu? Não estou falando se está certo ou errado, é complicado isso, mas enfim. Você tem o seu filho está indo para a escola, e o seu filho é tudo bonzinho, como a Sandrinha compartilhou. É bonzinho, é legal com todo mundo, e aí ele leva um sopapo na escola, e ele volta para casa chorando. O que você faz? Bom, você pode falar para ele o seguinte, você vai colocar na sacolinha do fundamento dele, olha, filho, tomou, dá outra, chama os caras mais fortes e vai lá, dá uma pancada no cara. É um fundamento que você pode passar para o seu filho. Ou você pode falar, não, filho, pega leve, não é assim, esquece, perdoa, tem que perdoar. Bom, são fundamentos que você vai colocar na vida da pessoa. E esses fundamentos é o que nós carregamos, o que nós somos, é o que nós manifestamos no seu devido tempo. Naqueles 2 vídeos, são fundamentos diferentes. Primeiro porque o outro não tinha braço, certo? Não ia poder lutar ali na hora. Bom, esse é o primeiro problema, assim, entre aspas, que ele tinha. Mas, enfim, o outro, ele não levava desaforo para casa, sujou a causa do cidadão, ele tinha que dar um sopapo no cara. O que faz definir essas manifestações? São as bases que nós temos nas nossas vidas, são os conceitos, são os ensinos, é a educação que nós temos, e isso nós recebemos, e isso nós transferimos também. Então, nós temos isso, então todos vocês têm, independente de como foi, como é, a gente tem os nossos valores. E fundamentos que fazem diferença na nossa vida. Jesus começa dizendo assim, no versículo 24, portanto, quem ouve as minhas palavras. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro fundamento. Tem muita gente que não quer ouvir. Tem muita gente que gosta de ouvir, mas tem muita gente que não quer ouvir a palavra de Deus. Você pode perceber, todas as vezes que você chama alguém, fala assim, olha, vamos lá para a igreja, olha, você não quer ouvir essa música, você não quer ler esse livro, fala sobre a Bíblia, fala sobre Deus. Ih, cara, não tenho tempo não, acho que eu não curto muito essas coisas não, eu não acredito muito nisso. As pessoas não têm disposição para ouvir. Mas uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, uma coisa que vai fazer diferença na vida de cada um de vocês é ouvir. A gente tem que ouvir. E essa disposição para ouvir implica também humildade para ouvir. Tem muita gente que escuta e ouve alguma coisa, mas na verdade o coração dela já está fechado. Sabe aquelas pessoas assim, eu estava conversando com a Noemi, não é nenhum de vocês, eu estava conversando com a Noemi, a gente está lembrando dos velhos tempos, eu estava lembrando de um amigo nosso. E ele é do tipo assim, tudo que você fala ele rebate. E ele, assim, sempre tem problema, né, Noemi? Eu nunca vi um cara tão problemático, mas o cara está cheio de problema. E o cara vem como se quisesse, sei lá, não sei se eu acho que o cara não queria conselho, na verdade, né? Bom, enfim, o cara chegava, eu estou com um problema assim, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, e aí o cara começava a falar um monte de problema dele. E aí, assim, como o conselho é de graça, né, você dá os conselhos para as pessoas e não cobra nada, a gente começa a dar uns conselhos para ele. Falei, não, cara, não é assim, você tem que fazer assim. Não, mas é que não sei o quê, não sei o quê. Não, então faz assim. Não, mas assim também não funciona, então faz assim. Tem uma hora que você fala assim, então tá, cara, então dá licença, tá, então azar teu. É mais ou menos assim que às vezes, assim, é difícil conversar com o cara. Não sei se vocês não são assim, mas vocês já conversaram com alguém que é assim? Difícil de conversar? O cara não escuta, não ouve. Mesmo para quem dá aula também, a gente já compartilhou isso, para quem dá aula, você tentar ensinar alguém que não tem disposição para ouvir, é ruim. Ou coisa difícil que é, o cara já sabe tudo. Né? Às vezes fala, então vem aqui, então você vem e dá aula você, então, porque você já sabe tudo. A pessoa não tem disposição para ouvir. As pessoas se fecham para ouvir muitas coisas, inclusive a palavra de Deus também. Tem muitas pessoas que têm preconceitos e dizem, olha, não, eu não preciso ouvir. E uma coisa interessante, que quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar a Escritura, quando a gente começa a ouvir, a gente tem que ter a disposição de humildade para ouvir aquilo que a gente não quer. Muitas igrejas estão falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Quem não quer ouvir, assim, que vai ganhar um carro nesse ano? Nelson, eu estou enxergando, Deus está me mostrando que tu vai ganhar um carro. E quando você ganhar o carro, mas a gente sabe que o cara tem condições de comprar um carro, então você fica lá, vai comprar um carro. Quando você comprar um carro, você traz o dízimo, hein? Você tem que
Não é assim? A gente vai falando, mas você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Ô, irmão, você está com problema? Vai ser abençoado também. Irmã, você vai ser abençoada, bênção para todo mundo. Então faça o teu pacto, porque Deus vai abençoar. Deus vai livrar de todo mal, vai fazer tudo o que vocês quiserem, porque Deus é bom. E Deus faz sim. Isso a gente gosta de ouvir. As promessas boas, é gostoso de ouvir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar leite, não vai faltar açúcar, não vai faltar arroz, não vai faltar feijão. É gostoso de ouvir isso, não é? Eu ouvi na palavra de Deus também que o irmão tem que servir ao outro irmão. Eu estou com uns problemas lá em casa, estou precisando carpir, eu estou precisando lavar panela, eu estou precisando consertar, estou precisando pintar. E tem uns irmãos da igreja lá que eu vou chamar porque irmão é para servir. Então, isso é palavra boa para mim. Irmão, você pode me ajudar? Marcelo, você pode ajudar lá em casa? Lá eu preciso pintar umas partes lá. Você está afim? Você é irmão em Cristo, está certo? A palavra está falando que tem que servir um ao outro. Aí você vai mobilizando, isso eu gosto de ouvir. Coisas boas todo mundo gosta. Mas tem coisas que a palavra vai dizer que você não vai gostar de ouvir. Mas você tem que ter disposição para ouvir. Tem que ter humildade para ouvir. Tem que ter humildade para ser transformado pela palavra de Deus. Tem que ter humildade para falar assim, não, pode ser que eu estou pensando de uma maneira e Deus está me falando de outra maneira. Ouvidos para ouvir. É igual assim, menino, ou você faz uma cara feia e tapa os ouvidos e fala, não quero escutar. Eu sei que a menina está curtindo o som, tá bom? Mas eu gostei do rostinho dela, assim, curtindo o som, gostoso. E a palavra de Deus assim também. A palavra de Deus às vezes dói, às vezes mexe com a gente, mas a palavra de Deus é boa para se ouvir. E tem que ser de uma fonte confiável. A gente ouve muitas coisas, a gente ouve muitos conselhos. Quantos conselhos assim, até divergentes a gente ouve? Vamos supor que você está passando um problema na tua casa. Você está passando um problema com teu marido. Teu marido está pisando na bola com você. Aí você vai pedir alguns conselhos. Uma pessoa pode falar assim, não, olha, é assim, você tem que ter paciência, você tem que orar por ele, você tem que fazer uns agradozinhos, vai lá, cozinha alguma coisa que ele gosta de comer, faz um agradozinho, quem sabe assim ele vai mudando o coração dele, vai amolecendo, e de repente assim ele vai ficar legal com você. Esse é um conselho que você pode ouvir. Outro conselho é, não dá bola para esse cara não, meu. Faz o cara dormir fora de casa, tranca a porta, larga esse cara para lá, meu. Sei lá, faz qualquer outra coisa. São dois conselhos divergentes. O que é que você vai colocar dentro do teu fundamento? O que é que vai ser a base para você? Porque é essa base que você vai usar para você nos momentos difíceis. É ali que você vai, eu vou pegar esse ou vou pegar aquele? Esse é um fundamento. E é isso que vai determinar se a tua casa vai continuar em pé ou se ela vai cair. Ouvir a palavra de Deus, ouça de fontes confiáveis. Nem tudo o que está escrito, porque a gente tem uma mania assim, né? Quando a gente vê livros escritos, a gente acha que é lei. E às vezes a gente não consegue discernir ou julgar aquilo que a gente está lendo. Então, está escrito, livro, best-seller, mais de 1 milhão de cópias vendidas, promoção, e você vai lá e compra. Geralmente esses livros não estão em promoção. Mas você vai lá e compra o best-seller. Todo mundo está lendo, todo mundo está falando. Você vai ler aquele livro lá como se fosse uma verdade. Poxa, é isso mesmo. Mas pode ser que não seja. Qual é a fonte confiável? Em que você pode confiar? É a palavra de Deus. Paulo fala o seguinte, olha, se eu, Paulo, vier com outro evangelho, vier pregando uma outra coisa, daquilo que foi o fundamento, daquilo que é a base, seja considerado anátema, seja amaldiçoado, não vale, não preste atenção, pode vir anjo. Mas eu vi um anjo descendo, veio com aquelas asas lindas, um clarão, todo mundo viu, e se ele vier, falando que veio da parte de Deus, mas falar um outro evangelho, você fala assim, olha, você não vem de Deus, você é amaldiçoado, não vem de Deus. Esse discernimento nós temos que ter. Pode ser pastor, pode ser líder, pode ser quem for. Pode ser o cara que está na televisão, pode ter escrito 100, 200 livros, mas se ele vier com um evangelho diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus, você fala assim, olha, isso eu não quero para a minha vida. Porque isso não é fundamento para a minha vida. O fundamento tem que ser a palavra de Deus. Então você tem que ter disposição para ouvir essa palavra e disposição para ser transformado por essa palavra. Tem uma frase que eu achei, eu não sei quem é o autor, mas ele diz assim que o humilde tem ouvidos, o arrogante só tem boca. Os humildes têm ouvido para ouvir,
Os arrogantes gostam de só ficar falando, mas não gostam de escutar. Interessante essa frase, né? Uma outra coisa que diz a palavra de Deus, continuando no versículo 24, que é a continuidade, que é o que faz a diferença também naquilo que Jesus está falando, é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. E em contrapartida, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é um homem insensato, que aí ele construiu ou sobre a rocha, ou ele construiu a sua casa sobre a areia. E a gente leu então que aquele que construía sobre a rocha, veio a tempestade e a casa permaneceu. E aquele que estava sobre a areia, a casa caiu. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. As duas coisas têm que andar juntas. Quem não tem carteira de motorista aqui ainda? Você já tem? Não? Então tá. Eu vou te usar como exemplo, tá bom? Tá? Eu vou ensinar a Júlia a dirigir o carro. Júlia, presta atenção. Quando você chegar perto do carro, você abre a porta e senta no banco, certo? O que está na frente ali, o redondo, é direção. Você vira para a direita, o carro vai para a direita. Você vira para a esquerda, vai para a esquerda, tá certo? Tranquilo. Essa é a primeira parte. Depois, lá na parte do pé ali, do lado esquerdo tem a embreagem. Aí depois tem, começando da esquerda, tá? Embreagem. Começando da direita então, acelerador. Você aperta o acelerador, o carro vai para frente. Aí tem um meio, que é o freio, que você para. E o da esquerda é para mudar a marcha. Tudo bem? Tá. A marcha é o seguinte, você tem um câmbio. Aí tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, algumas são ré para cá, e outra você faz para cá. Certo? Tá, tranquilo. Só que para você mudar a marcha, você tem que apertar a embreagem. Então você aperta a embreagem, põe na primeira, e você solta devagar e aperta o acelerador, assim, ó, nesse movimento. Aí o carro vai tranquilo. Sacou? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Quem tem um carro aí? Alguém pode emprestar a chave para ela, porque ela já fez o treinamento teórico, já está apta a dirigir. Ah, não, tem o seguinte, quando você for passar na rua, tem placa pare. Se tiver escrito pare, você tem que parar. Aí você solta o pé do acelerador, pisa no freio, e você tem que apertar na embreagem, porque senão ele morre, entendeu? Beleza. Bom, agora ela já fez o treinamento completo. Tem semáforo também. Semáforo você já sabe, né? Beleza. Quem tem um carro? Ô, Jean, você pega a chave, você pode emprestar para ela? Não, por quê? Ah, esse cara é um homem de fé. Você tem seguro, não? Ah, não. Tem que ser seguro. Não, aí não dá, né? Vocês perceberam que é difícil você ter só a teoria e você achar que só a teoria é o suficiente para a sua vida. Você tem que ter a prática. Ela precisa praticar. Ela vai ter que ir lá para a autoescola, ou algum cidadão como o Vanderlei que esteja disposto a ensiná-la, fazer ela sentar do lado e começar a fazer o carro andar. Não, aperta aqui, não apertei não, aqui não vai. Então, ela vai ter que fazer esse treinamento. E o carro vai morrer, pode ser que dê uma ralada, essas coisas, mas faz parte. Então, a teoria com a prática, ela tem que andar junta. A palavra de Deus também é assim. Se você pratica, quer dizer, se você só ouve e não pratica, é insensato, diz a palavra de Deus. Mas você tem que ouvir. A primeira coisa é a disposição para ouvir. É importante? É importante. Mas só ouvir não é suficiente, você tem que praticar. Tem um texto interessante lá em Mateus 17, capítulo 17. Não precisa abrir, não. Eu vou falar rapidamente a história. Aconteceu o seguinte, tinha um pai com um filho. E esse filho estava com um problema espiritual. Estava com um problema de demônio, estava tendo alucinação. E a palavra de Deus diz assim que quando o espírito maligno, o demônio, tomava conta daquele garoto ali, ele começava a espumar, se debatia no chão, se jogava no fogo, ele se machucava e o negócio era complicado. Aí a palavra diz assim que esse pai levou o filho dele para os discípulos orarem. Só que aí não deu certo, não funcionou. E aí então esse pai leva para Jesus, Jesus, tem misericórdia do meu filho, porque todas as vezes que o espírito maligno vem, derruba ele se joga no chão, fica espumando, ele começa a se machucar, ele se joga no fogo, e é terrível, e o negócio não sai. Eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram tirar. Eles estavam aplicando a palavra de Deus? Sim. Mas entre aquilo, é isso que é legal de Jesus, porque entre aquilo que Jesus ensinava, Jesus fazia praticar.
Eu não sei como é que foi o andar da carruagem ali, mas eu sei que Jesus fez com que os discípulos tentassem expulsar aquele demônio primeiro e eles não conseguiram. Eles ficaram frustrados? Ficaram. E depois eles falaram, Jesus, por que a gente não conseguiu? Por causa da falta de fé de vocês. E também precisa de jejum e oração, dependendo dos casos. Jesus ensinava as coisas na prática. Então, quando você vai viver a palavra de Deus, não significa que você vai acertar todas as coisas. Sempre. A gente erra. Nós tivemos na semana passada um treinamento que fala sobre educação de filhos. E a gente viu muitas coisas legais. Nós vimos também vários cursos sobre relacionamento e casamento. Nós vimos muitas coisas legais. Só que o que acontece? A gente sabe aqui na teoria, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, a gente não faz aquilo que deveria fazer. Aí depois a gente fala assim, puxa vida, eu não fiz. A palavra de Deus é assim também. Tem muitas coisas que nós sabemos, mas muitas vezes a gente vai tentar praticar e a gente erra, a gente não consegue. Mas é assim mesmo. Praticar é experimentar, é realizar, é errar, é refazer, é cair, é se expor, é se frustrar, se machucar, é amadurecer. A Noemi até compartilhou um pouco da história desse cara que chama Nick Vujicic. É bem similar com o Jonathan que a gente viu no começo. Ele nasceu também sem os... o rapaz, pelo menos, nasceu com as pernas. Esse nasceu sem perna e sem os braços. Não sei se dá para você, desculpa, eu estou na frente aqui, não dá para... Se você procurar no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos interessantes a respeito dele. E ele diz assim, se eu falho, eu tento de novo, eu tento de novo e eu tento de novo. Ele praticamente consegue fazer muitas coisas sozinho. Inclusive ele está surfando aqui. Mas ele entra na piscina, sai da piscina, se ele cai ele consegue ficar de pé. Tem vários vídeos interessantes, vocês podem procurar depois, que é bem legal. E ele fala justamente sobre essa questão, ele falando sobre, para um grupo de adolescentes, que muitos tentam desistir achando que não é nada, mas olha, não desista. Não desista, porque vocês são completos, vocês são amados, vocês são muito queridos. E praticar a palavra de Deus é assim também. Tem muita coisa que você está falhando, mas não desista. Mas não deixe de praticar a palavra de Deus. Porque aquilo que você ouve e aquilo que você pratica é o que vai fazer você construir a tua vida de uma maneira que não caia. Porque as tempestades vêm. Olha, você acha que tempestade vem só na casa do vizinho? Ou ao contrário, às vezes você acha que tempestade só vem na tua casa e não vai no vizinho, né? Mas a tempestade vem para todos. As lutas vêm para todos. Os momentos mais difíceis da vida é para todo mundo. Não tem jeito. Só para a gente fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem perdeu pai ou mãe? Pode levantar a mão. Pai ou mãe? Foi difícil, não foi? É duro, é muito difícil perder pai ou mãe. Quem já teve problema sério? Você não precisa levantar a mão agora, tá bom? Para não constranger. Quem já teve problema sério no casamento? A ponto de quase romper o relacionamento. Talvez você de coração, você pai, fala assim, poxa, eu tive problema sério. Quem teve problema sério nas suas finanças? Quebrado. Completamente quebrado. Às vezes sem de onde tirar, fala assim, puxa, como é que eu vou fazer? Batendo desespero, falando, não tem mais o que vender, não tem mais o que fazer. Quem já não passou por isso? Quem já não passou por uma enfermidade muito grave, muito séria? Quem já passou por uma enfermidade assim seríssima? Passou por cirurgia, achou, falou assim, olha, não sei se eu vou conseguir, por mais quanto tempo eu vou viver. Quem já passou por isso? Pode levantar a mão. Muitas pessoas também. Quem já não passou por uma depressão assim profunda? Depressão assim que às vezes é fácil você julgar outras pessoas que têm depressão, falar, o cara é mole, não, aquela moça é mole. Eu me lembro de um pastor que ele falou o seguinte, olha, eu achava que depressão era frescura.
E todas as vezes que as pessoas vinham com um problema de depressão para mim, falavam, não, não é assim, tem que se levantar, bola para frente. E ele falava um monte de coisa. Até que um dia, a sua própria filha ficou em depressão. Depressão profunda. A depressão te leva a não querer sair de casa, a não querer sair do teu quarto, a não querer sair da cama. A depressão te faz não querer comer. A depressão te faz não querer se levantar. A depressão te faz esquecer da família, das pessoas que você mais ama. Tudo perde importância. Depressão profunda. A filha dele chegou nesse estado. Aí ele percebeu que não era frescura. Que precisava algo de Deus ali na vida daquela pessoa para restaurar. São tempestades que a gente passa na nossa vida. E a tempestade vem. Essa mulher, ela nasceu em 1971. E ela morreu em 2011. E ela encontrou uma pessoa, um homem, e eles se amaram, se gostaram, se casaram. Depois de 4 meses, ela descobriu que tinha câncer. E depois dessa descoberta, ela lutou durante 5 anos contra este câncer. E ela morreu em 2011. E o marido dela falou assim, olha, esses 5 anos foram os melhores anos da minha vida. E ela morreu. Não teve tempo de ter filhos, não teve tempo de curtir muitas coisas, como nós poderíamos curtir. Mas a tempestade veio na vida dela. E quando vem a tempestade, é que aí que você vai começar a olhar para a tua base. Fala, deixa eu ver o que tem na minha sacolinha, deixa eu ver o que tem na minha sacola de bases. É aí que você vai perceber se você vai ficar de pé ou se você vai cair. É aí que você vai perceber se a tua casa vai continuar de pé ou se a tua casa vai cair. Porque vai depender da base que você está carregando na tua vida. Aí você pode pensar, puxa, minha base está muito estragada. A minha base é muito ruim. Numa casa normal você não consegue, você tem que destruir a casa inteira para montar a base. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você pode começar a trocar a tua base hoje. Se alguns conceitos, se alguns fundamentos da sua vida não estão legal, você pode começar a repensar, puxa vida, isso daqui não está legal na minha vida. Começa a comparar os fundamentos e os conceitos que você tem na tua vida, olhando para a palavra de Deus. Olha isso daqui, ó. Vê o que você pensa e vê o que a palavra de Deus pensa. E se você está considerando que aquilo não está legal, então comece a pensar em trocar essa base. Porque o dia que você precisar daquela base, você vai ficar de pé ou você vai cair. É esses fundamentos que vai fazer diferença na vida de vocês. Eu vou dar um exemplo. Suponha que a sua esposa tenha falado de manhãzinha, falou assim, olha, volta cedo hoje para casa, porque eu vou fazer um jantar especial para você. A gente vai comer com as crianças, a gente vai ter um tempo maravilhoso. Aí você fala, não, tá bom, eu não posso esquecer que hoje eu preciso voltar cedo para casa porque eu vou jantar com a minha esposa, eu vou jantar com a minha família. Aí passa o dia e você trabalha, sexta-feira, está cansado, calorzão, e os seus amigos falam assim, cara, vamos dar uma relaxada lá, vamos tomar alguma coisa, vamos sair um pouquinho. Não, eu não tomo, tal. Não, vamos tomar um Guaraná. Se pode ser Guaraná, você toma o seu Guaraná, vamos bater um papo, vamos relaxar um pouquinho. Aí você fala, bom, preciso voltar para casa, tal, mas 5 minutinhos, rapidinho eu vou lá. Aí você vai lá com a tua turma, aí começa a contar as histórias da vida, e começa a falar um monte de coisa, e o horário passa, você esquece de ligar e avisar, e você olha, passou o horário. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece conosco também, em outras atividades, em muitos outros detalhes da vida. Isso acontece, às vezes você está trabalhando mesmo. Aí você fala assim, puxa, a casa vai cair. O que eu vou falar para minha esposa? Eu vou chegar em casa com aquela cara de pau, quer dizer, ou sei lá que cara que você vai fazer, mas assim, alguma cara você vai ter que fazer, de nada, de coitado, alguma coisa vai ter que fazer. Você vai chegar na tua casa, então você vai falar o quê? O que é mais fácil? Falar. Aí você vai ver dos teus fundamentos. Bom, deixa eu ver o que eu tenho na minha sacolinha, o que eu vou usar. Bom, você é um ótimo mentiroso. Então você vai falar assim, vai tirar a camisa para fora, vai fazer uma coisa meio descabelada, dar uma afundada no olho assim, fala, cara, hoje o dia foi fogo porque o chefe me pegou.
Eu estava saindo, estava indo embora, mas o cara me pegou, tinha que entregar urgente, porque é final de semana, tem que ser segunda-feira de manhã, e nenenê, e você começa a dar aquela volta, aquela enrolada, a mulher já está bufando, certo? Bicão assim. Bom, você dá aquela enrolada geral, e parece que está tudo bem. Uma outra postura que você pode fazer é assim, olhar para a palavra de Deus, que é um fundamento que você tem, e a palavra de Deus fala assim: bom, amarás a tua esposa, não mentirás. Bom, o que eu vou fazer agora? Bom, eu chego em casa então, com uma cara assim, de arrependido, certo? Esposa, olha, eu quero te pedir perdão de uma coisa, porque eu sei que a gente tinha marcado, eu sei que você fez, a comida esfriou, todo mundo já jantou, e bom, eu vou jantar sozinho. Você não está com muita fome, porque você comeu as calabresinhas, né, lá com seus amigos. Aí você chega ali e você vai falar: olha, eu quero te pedir perdão, porque eu esqueci do horário, os meus amigos me chamaram, e eu saí com eles, eu achei que ia ser rápido, 10 minutinhos, mas eu esqueci da hora. O bico dela vai crescendo mais ainda, certo? Vai crescendo o bico, aqui vai torcendo tudo, você vai vendo que o negócio não vai ser legal. Mas eu quero, e aí? Assim, bom, qual que é? Parece que no segundo caso foi pior, não foi? A casa do cara caiu nesse segundo caso, mas não. A longo prazo, a casa que vai permanecer em pé é aquele que aplicou a palavra de Deus, mas não aquele enrolão. A nossa vida, às vezes a nossa casa está caindo por falta de aplicar a palavra de Deus, por falta de observar aquilo que Deus está nos ensinando, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira ouvir. Mas quando a gente começa a aplicar a palavra de Deus, isso começa a fazer diferença nas nossas vidas. Então, que assim seja para vocês. Para cada um de nós. Tenham paciência. O tempo para cada um é diferente. Às vezes, você entendeu alguma coisa que Deus quer para você muito rápido. Só que para outra pessoa, é diferente. Às vezes você quer que o seu familiar, o seu marido, sua esposa venha para a igreja, ouça a palavra de Deus. Às vezes você quer que seu filho entenda alguma coisa da palavra de Deus, e você começa lá a despejar um monte de coisa. Sabe naquela hora da discussão, da briga? Não, porque não sei o quê, e você começa a abrir a Bíblia para a pessoa. Porque na Bíblia está escrito que você tem que honrar teu marido. Na Bíblia está escrito que você não sei o quê. Na Bíblia está escrito que você tem que cuidar. E um começa a jogar na cara do outro usando a Bíblia. Mas isso não adianta. Isso não funciona. Isso cria mais raiva ainda, sabia? Então, ora ao Senhor e fala: Senhor, fala com ele. Senhor, fala com ela, para que ela tenha entendimento, para que ela possa, Senhor Deus, praticar a tua palavra. Seja praticante de você, não espere que o outro pratique primeiro. Se você quer ser bom em alguma coisa, não fique na teoria e esperando, só olhando: não, ele faz assim. Não, você faça primeiro. Mesmo que você erre, mesmo que você se machuque, mesmo que você rale o joelho, você começa você, aplicando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e deixa que Deus trabalhe na vida do seu cônjuge, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, seja quem for. Deus tem o tempo dele, mas não exija que o tempo dele, daquela pessoa, seja igual ao teu, porque não é. Cada um tem o seu tempo. As suas bases vão determinar a sua caminhada. Os seus fundamentos vai fazer diferença para você, na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ficar de pé? Queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Pedir para o Ministério de Louvor vir à frente. Provavelmente você pode estar passando por uma luta muito grande na sua vida. Em nenhum momento a palavra de Deus diz assim que a gente vai ser isento dessas lutas, dessas provações. Jesus em nenhum momento nos disse que passaríamos isentos dessas provas. Mas uma coisa é necessária para você e para mim, para cada um de nós. Nós termos ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter disposição para praticar a palavra de Deus.
Se a palavra de Deus está dizendo para você, espera no Senhor, confia nele, então faça isso. Se Deus está dizendo para você, sai desse caminho largo que você está, porque esse caminho parece bom, mas leva à perdição, então saia desse caminho. Se a palavra de Deus está dizendo para você que você precisa perdoar, então perdoa. Se a palavra de Deus está dizendo para você que você precisa confessar algum pecado para alguém, então vai e pratica. Se Deus está falando para você, rende graças ao Senhor, louva ao Senhor por tudo que você tem na tua vida, engrandece ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo que você passou e por aquilo que você está passando, então pratique. Se a palavra de Deus está dizendo para você, não murmureis, então pare de murmurar. Pratica a palavra de Deus. Se você sente que a tua casa está caindo, se você sente que a tua vida está caindo, está na hora de você ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que quando você tem essa disposição, o Espírito de Deus vai te ajudar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelas tuas palavras. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã. Nós sabemos e reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas. Pai, eu sei, Senhor Deus, que nós temos muitas coisas para consertar nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar os nossos pés, a construir a nossa casa sobre a rocha, sobre a Tua palavra, sobre os fundamentos e alicerces, ó Deus, que não passarão. Tudo, Senhor Deus, neste mundo passa, mas a Tua palavra não passa. A Tua palavra é boa. A Tua palavra, Senhor Deus, é para edificação, para restauração. A Tua palavra, Senhor Deus, pode nos orientar, nos conduzir nas adversidades da nossa vida. Quantos de nós aqui, Senhor Deus, passamos por lutas? E muitos de nós quase sucumbimos a Deus. Mas hoje, Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos colocar nossos pés sobre a rocha que é Jesus Cristo, sobre as Tuas palavras, firmar, Senhor Deus, a nossa vida na Tua presença. Nós queremos andar e caminhar, Senhor Deus, no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos a Tua palavra, não como um peso, porque a Tua palavra é leve, a Tua palavra é agradável, é como um mel, Senhor Deus, doce, Senhor Deus, em nossas vidas. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos cantar juntos. Descansarei. Vou pedir para os irmãos também ajudar a nos distribuir a ceia. Eu pedi para o Maurício, pode ser? Você também. O Igor também pode nos ajudar. Pedir para o Marquinhos, você pode nos ajudar também, Marquinhos? Por favor. Aí você vai receber os elementos da ceia, você vai receber o pão e o cálice de uva, então você, pegando, segura com você, tá bom? Nós vamos tomar juntos. Se você crê que Jesus Cristo
é o Senhor da tua vida, se você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia, se você crê que Ele é o Filho de Deus, você pode fazer parte desta ceia, você pode participar conosco desta ceia. Enquanto você vai cantando também, você pode ir orando. Se você precisa fazer um concerto com Deus, uma aliança com Deus, se você precisa falar algo para Deus, esta é a hora, este é o momento, porque Deus está te chamando para fazer parte desta ceia do Senhor. Ele está te chamando porque Ele quer que você faça parte desta comunhão com Ele. Então, nesse tempo em que vamos cantar, fale com o Senhor, tá bom? Vamos cantar juntos. Enquanto o Ministério de Louvor continua tocando, por favor. Você pode orar ao Senhor agora, aquilo que Deus está colocando no teu coração. Alguma angústia, alguma ansiedade, coloca diante do Senhor.
palavra de Deus diz assim, que no último dia, antes de Jesus ser crucificado, ele reuniu os discípulos dele. E Jesus disse assim: eu desejei muito estar com vocês agora. E ele então participou ele junto com seus discípulos, ele ceou com eles. E ele pegou então o pão, ele partiu entre os discípulos. E Jesus disse assim: este pão, ele representa o meu corpo, que está sendo dado por vocês. Então ele dividiu o pão, deu graças e comeu. E da mesma forma agora, o Senhor desejou muito estar com vocês aqui nesta manhã, para participar desta ceia, para nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. E agora temos este pão nas nossas mãos. E vamos agradecer a Deus por este pão. Senhor Deus, te agradecemos por este pão que está aqui em nossas mãos. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor deu o teu corpo. O Senhor se entregou por nós. Porque a morte que nos pertencia foi levado na cruz do Calvário por meio de Jesus. Queremos te dar graças a Deus por este pão e queremos nos relembrar desse sacrifício hoje, nesta manhã. Vamos comer do pão juntos agora. E depois de ter comido do pão, ele tomou então um cálice de uva, ele tomou vinho, e ele repartiu entre os discípulos também, dizendo: este cálice representa o meu sangue, é uma nova aliança, é um novo pacto que eu estou fazendo com vocês. E da mesma forma, nós estamos compartilhando juntos desse cálice de uva. E quando nós tomarmos desse cálice, nós vamos nos lembrar que nós temos uma aliança com Cristo. E esta aliança, a promessa dele, é que mesmo a gente passando pela morte física, nós nos encontraremos com ele quando chegar a hora. Nós temos esta aliança, nós temos este pacto. E outra coisa que ele falou é que ele nos daria o Espírito Santo dele. Esse Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, que nos conduz, que nos orienta, que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Senhor nosso Deus, queremos render louvores ao Senhor e agradecer por este cálice de uva que está aqui em nossas mãos. Estamos compartilhando juntos, Senhor Deus, com o teu povo, com os teus discípulos, com os teus servos. E nós queremos tomar deste cálice, Senhor Deus, nos lembrando do teu sangue derramado por cada um de nós, desta aliança, Senhor Deus, que o Senhor tem conosco e nós temos contigo. Nós queremos agradecer, te louvar, Senhor Deus, e te bendizer, em nome de Jesus. Vamos tomar juntos desse cálice. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e agradecer por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito que habita em nós. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos despeça debaixo da tua graça, fortalecidos, ó Deus, no Senhor, dispostos, ó Deus, a começar a mudar a nossa vida, a mudar, Senhor Deus, as bases da nossa vida. Tem muitas coisas, ó Deus, que estamos
carregando, que estamos levando, Senhor Deus, em nossas vidas, que tem feito, Senhor Deus, com que a minha vida esteja abalada, como que ruindo, talvez balançando, prestes a cair. Mas nesta manhã, Senhor Deus, o Senhor nos ensinou que precisamos ouvir a Tua palavra e nos tornarmos praticantes. Por amor ao Senhor, com a fé e a certeza, Senhor Deus, de que a Tua palavra é boa para cada um de nós. Nós oramos assim, Senhor Deus, e agradecemos. Nós oramos pedindo para que o amor do nosso Deus, nosso Pai querido, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a força e o poder do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o Teu povo, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Continua, Senhor Deus, falando conosco, no decorrer, Senhor Deus, das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria de chamar o José Antônio e a Madalena. Vou pedir para eles virem à frente. Enquanto eles estão vindo aqui, eu sei que temos visitantes, então sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Que o Senhor continue derramando sobre vocês a graça, a bênção de Deus, falando no coração de vocês, tá bom? O José Antônio, é íntimo assim, né? Zé. José Antônio e a Madalena já estão frequentando a igreja já há mais de um ano, né? Eu acho. Faz tempo já? Quase 2 anos. E, na verdade, assim, eles já estão frequentando aqui, já estão exercendo os ministérios deles aqui na igreja, já são membros de coração já. Mas o que a gente gostaria de fazer junto com a igreja é orar por eles. Nós queremos, então, recebê-los oficialmente como membros da igreja, né? E eles vão compartilhar. Eles já conhecem a Jesus, já se entregaram a Jesus, já serviam ao Senhor em uma outra igreja lá no Japão. Eu não vou falar muita coisa porque eles vão compartilhar rapidamente, né? Como que foi a vida deles. E nós então gostaríamos de abençoá-los e recebê-los em nome de Jesus, tá bom? Mas antes, então, vocês podem compartilhar? Bom, então tá bom. Graça e paz. Amém. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? E a igreja também, né? Primeiramente a Deus, porque Deus tem nos dado esse entendimento, assim, da palavra, né? E se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia dele, né? Uhum. E agradecendo também a igreja, assim, pelo carinho e amor que a igreja tem nos acolhido aqui, do tempo que nós começamos a congregar aqui nessa igreja. Nós moramos no Japão um bom tempo, né? Eu morei lá uns 20 anos no Japão. E nós conhecemos Jesus lá. E como todos vocês, a nossa vida era uma vida desregrada, não tinha princípio nem meio fim. O objetivo era só trabalhar e correr atrás do dinheiro para uma vida melhor. Mas nesse trajeto, glória a Deus, Jesus tem assim nos alcançado através de alguns irmãos lá. E nós acabamos assim nos convertendo no Japão e conhecemos a palavra, conhecemos a Jesus, né? Então, só para não ficar muito longo assim, quando nós retornamos para o Brasil, eu acabei conhecendo essa igreja porque o meu intuito era trazer meu sogro, né? Antes dele falecer, ele estava passando por uma grande dificuldade, né? E eu senti no coração que eu deveria procurar um local onde ele poderia assim, conhecer a palavra de Deus. E como aqui tinha o culto japonês, eu comecei a procurar. Aí pessoas me indicaram que aqui haveria um culto japonês e tal, e eu comecei a trazer ele aqui para ele conhecer a palavra de Deus, nem tanto que, para a glória e honra do nosso Senhor, ele, antes de falecer, ele aceitou Jesus. Eu conversei muito com ele, consegui passar para ele assim a mensagem. Eu creio que hoje ele é uma pessoa salva, né? Está lá com Deus. E a partir daí nós começamos a pegar assim um carinho, um amor também com os irmãos aqui da igreja, e estamos aqui até hoje, né? Hoje nós estamos aqui nessa posição tomamos essa decisão de sermos membros, né? Já fui membro lá no Japão também, né?
Mas é como diz a palavra do Senhor, nenhuma folha cai se não for da vontade dele, né? Então, eu dou glória a Deus porque nós podemos ter esse entendimento, né, do chamado de Deus para as nossas vidas, né? E muitas vezes, o mundo lá fora, quando nós falamos que vamos ser membros de alguma igreja, o pessoal lá fora fala, isso é careta, você vai se envolver com a igreja, vai ficar dando dinheiro para pastor, isso é aquilo, né? O pessoal lá fora costuma falar isso, né? Mas a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2:14, que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente, né? Então é por isso que as pessoas acham que muitas vezes nós estamos tomando uma atitude meio assim, que não tem nada a ver com o mundo, né? Mas o próprio Deus, ele fala que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os nossos são os dele, né? Então é por isso que o povo lá fora que não conhece a verdade, não consegue entender a nossa atitude em relação a Deus, né? E também, assim, em Romanos 12:2 fala assim, que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável, né, vontade de Deus, né? Então, eu já posso dizer que já estou experimentando essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida, porque Deus tem transformado realmente a minha vida. Que se fosse por minha força, hoje eu não estaria aqui, né? Então, se eu estou aqui hoje, eu dou glória a Deus, né? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, então não tem diferença nenhuma de mim como com vocês, né? Todos nós, né? Lá em Romanos 3:23 fala que nós todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus, como eu careço, como vocês carecem também. Então nós devemos entender que essa posição de ser membro na nossa vida deveria ser uma coisa simples. Que bom seria que todos nós tivéssemos entendimento, estivéssemos aqui, sendo membros, né? Porque Jesus, ele morreu por nós e pagou um alto preço na cruz, e foi de boa vontade. Então seria também o certo da nossa parte, de boa vontade, procurar fazer algo para o Senhor, né? Por mais que nós venhamos fazer tudo para o Senhor, nunca nós vamos alcançar o máximo que Ele fez, porque Ele deu a própria vida dele por nós. E muitas vezes nós, para fazer algo para o Senhor, nós temos pensado, refletido 2, 3 vezes antes de tomar uma atitude, né? Como o pastor falou na pregação, né? O que a gente pode fazer para que faça diferença, né, no meio do povo, né? Na verdade, essa diferença é a nossa própria atitude, nosso próprio ato, né? Às vezes nós oramos, nós buscamos a Deus, mas nós não tomamos o primeiro passo, que é tomar a atitude de fazer algo para o Senhor. Até o próprio Pai Nosso, que nós oramos, né? Venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas será que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus aqui na terra como no céu, né? Então, quando nós falamos que é para Ele vir reinar, né, em nós, mas será que nós estamos deixando Deus reinar em nós mesmos, ou nós mesmos que estamos reinando em nós mesmos? Então, tem muitas situações em nossas vidas que nós precisamos de refletir, em como o pastor falou, em cima de vários conceitos, em cima da palavra de Deus, para ver se é isso mesmo que Deus quer da nossa vida, né? E eu dou glória a Deus por esse momento aqui, e eu queria agradecer muito à igreja, e que a gente possa continuar junto aí nessa batalha, né? Firme ajudando os outros, né? E o que eu puder fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Eu estou aqui. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então, vamos orar por eles. Eu vou pedir para o Val, peguei você de surpresa, hein? Mas você pode orar abençoando esse casal maravilhoso aqui. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Deus pela vida do Zé Antônio e a vida da Madalena, ó Deus, por essa família. Sim, Senhor Deus. Obrigado, porque são duas almas que, em primeiro lugar, ó Deus, antes de fazer parte de uma igreja, eles fazem parte do reino do Senhor, ó Pai. E nós damos graça, ó Deus, pela vida que faz parte do Teu reino, Pai. Não de uma denominação, não de um grupo, Pai, mas do povo que se achega e ajoelha ao Senhor, ó Deus. Nós damos graças também, ó Deus, porque temos a vida deles aqui junto conosco, junto do nosso convívio, junto da nossa amizade, ó Pai, da oportunidade de poder comungar com eles, de relacionar com eles também, Pai. E pela disposição que todos nós temos de servir ao Senhor, ó Deus. Sabemos que tem propósito da vida deles de fazer parte desse povo aqui, desse local, e eu peço que enquanto eles estiverem aqui, enquanto cada um de nós estivermos aqui, Senhor,
nós sejamos usados para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que nós sejamos usados para anunciar o Teu nome, sejamos usados para que outras pessoas possam ser alcançadas também, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida deles e pela vida de cada um aqui. Em nome de Seu Filho Jesus, amém, Senhor. Passar os recados rapidinho. Hoje temos a aula de canto, tá? Temos aula com o Vanderlei também. E a pastora Ana Paula, aquela que vem aqui, ela coordena aquele grupo Kairos, e a igreja tem auxiliado, né? Ajudado com mantimento, com cesta básica, com roupas também. Ela novamente veio pedir para a gente, tá? Então, quem puder estar ajudando, é material de higiene pessoal, tá? A Keila também trabalha numa escola, também está pedindo uma força para a gente. Quem puder ajudar. Material de higiene pessoal, tanto infantil como adulto, tá? Roupas, cesta básica e material de limpeza também. A igreja vai estar recolhendo e está distribuindo para ajudar a escola que a Keila trabalha e também o grupo Kairos, tá? Da pastora Ana Paula, ok? Tem um detalhe ali no mural que eu esqueci de pegar, tá? E os detalhes estão lá. Lembrando disso, o André também pediu para reforçar, né, do convite de casamento dele. Vocês estão convidados, só confirmar até o dia 15 desse mês, tá? Ou na recepção ali com a Tati, ou por e-mail, ok? Nós temos de visitante, que não é visitante, a Elisa, nossa amiga, irmã, a gente está muito contente, a Elisa e a Lu, né? Vocês são muito queridos aqui, nós amamos muito vocês. Marcelo também, que é o noivo da Lu, seja bem-vindo, Marcelo, tá? E Rita e o Henrique também estão ali, sejam bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade. Temos um cafezinho lá, tá? Não saiam antes de tomar um cafezinho, dá um abraço no irmão, estamos terminados.